Hoje nós vamos falar sobre os pilares da reforma. Eu trouxe para vocês nessa temática, dentro dessa compreensão, que a reforma protestante era extremamente necessária. Naquele período já falamos sobre como estava a igreja medieval, como de fato estavam vivendo. E o primeiro pilar da reforma protestante é a centralidade da palavra. Muitas vezes vocês já ouviram falar somente as Escrituras ou só a Escritura. De fato, somente a Bíblia possui autoridade final sobre a vida de todo cristão. E Lutero entendeu muito bem isso. Por isso, sola Scriptura. Em latim, traduzindo somente a Escritura. Hoje nós precisamos entender que toda a centralidade da palavra de Deus deve estar, assim como esteve, na mente e no coração dos nossos reformadores. Vivemos um advento em que as pessoas estão propagando muitas coisas e quase não ouvimos falar sobre a palavra de Deus, sobre a exposição das Sagradas Escrituras. Há muita gente que está entregando palavras humanas e não entregando as Sagradas Escrituras, não entregando a palavra de Deus. O fundamento da reforma protestante foi principalmente o compromisso com a autoridade da palavra de Deus e a sua centralidade. Compromisso e centralidade da palavra de Deus. Lá na carta que Paulo escreve, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Compromisso e centralidade da palavra de Deus. Esse é o primeiro princípio que nós devemos ter em nossa vida cristã. Devemos manter a centralidade da palavra de Deus e devemos ter compromisso com ela, ouvir e praticar, colocar os valores e os princípios dessa palavra de Deus, como fundamento para a nossa caminhada cristã. A Bíblia, naquele tempo, ela estava esquecida, chegando a ser até proibida. A Bíblia estava sendo proibida e alguns trechos da palavra de Deus eram lidas e era lida em latim. Quase que 90% das pessoas não entendiam. Somente aqueles que dominavam o latim. De maneira que o povo não podiam, as pessoas não compreendiam. E Lutero gastou anos da sua vida traduzindo a Bíblia para a língua do seu povo. Reuniu todos os recursos possíveis e publicou a Bíblia para que todas aquelas pessoas pudessem ler, porque Lutero entendeu a centralidade da palavra de Deus. Lutero teve o compromisso de entender e compreender que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E por isso ele entregava a palavra de Deus, traduzindo essa palavra e levando ao conhecimento de todo aquele povo, tá certo? A Bíblia é uma marca do cristão protestante. A leitura sistemática da palavra de Deus, que é a Bíblia, ela é tão necessária assim como o ar que respiramos. Não existe outra verdade acima da Bíblia. Não existe outra verdade acima da palavra de Deus. Ela é palavra de Deus, ela é regra de fé e prática para todos nós que somos cristãos. E eu afirmo, reafirmo e nesse momento digo para vocês, a Bíblia é e ela contém a palavra de Deus. O segundo pilar da reforma protestante estava exatamente na pessoa de Cristo. Somente Cristo, sola Cristo, o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus foi perfeito e ele foi suficiente para a redenção, tirando qualquer ideia de mediação de outra pessoa a não ser o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, onde nós, enquanto cristãos, devemos entender que o sacrifício dele foi um sacrifício perfeito e suficiente para a nossa redenção. Portanto, sola Christus. Essa é uma nova ideia, um novo pensamento que surge a partir de Lutero
para fazer com que toda aquela tradição que vinha ensinando que havia intermediação entre os homens e Deus, que necessariamente não fosse Cristo, substituindo às vezes até por superstições, e ali você sabe quantas outras situações envolviam naquele contexto, além das vendas das indulgências, a mediação de santos, de imagens, somente Cristo. E aqui eu posso afirmar para vocês que a ressurreição de Cristo foi a prova principal de que Deus aceitou aquele sacrifício para a propiciação dos nossos pecados. Jesus se colocou em nosso lugar. Jesus morreu a nossa morte, para que a gente tivesse vida nele e vida em abundância. E Lutero protestou principalmente naquele contexto para que houvesse uma igreja cristocêntrica, onde Cristo fosse o centro, onde Cristo se tornasse o centro da igreja, somente Ele, por Ele e para Ele, onde todas as coisas seriam convergidas para a glória de Deus e não podia ser substituído, dividido com qualquer outra criatura, somente Cristo. O terceiro pilar da reforma é a graça de Deus. A salvação é somente pela graça, sola gratia. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nada que o homem, preste muita atenção, nada do que eu, você venha fazer ou realizar diante do cenário enquanto cristão, como pessoas que creem em Deus e vivemos assim como cristãos, nada que venhamos a realizar é para os nossos méritos. E nada pode trazer a salvação para a nossa vida, porque a graça de Jesus Cristo, a graça dele, é que nos sustenta em todas as coisas. E todas as pessoas devem entender que estão nos seus próprios delitos e pecados. Deus olhou lá de cima e não viu um sequer justo. Deus olhou lá de cima e entendeu que você, que eu, precisávamos da sua graça. Porque aonde abundou o pecado, também superabundou a graça de Deus. Por isso, todas as pessoas são culpadas, todas as pessoas são condenadas pelos seus próprios atos, a não ser que a intervenção salvadora, a graça de Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso Redentor, é que de fato, se assim não for, assim nós não teremos salvação. Se Ele estiver como mediador em nossa vida, se Ele estiver como Redentor de Deus, aquele que tira de nós todo o pecado, o Cordeiro de Deus, assim seremos salvos. Portanto, irmãos e irmãs, Lutero se revoltou diante das indulgências, e ali eram cobradas, a igreja cobrava para que as pessoas estivessem pagando pelos seus pecados, quando na verdade a salvação é de graça, Deus nos concedeu por meio de Jesus Cristo para o louvor da sua glória. E Lutero protestou, principalmente porque havia muito luxo, há uma luxúria nas igrejas romanas, e ao mesmo tempo um contraste, uma pobreza do povo que ali viviam, uma espécie de miserabilidade, porque pagavam pela salvação e assim eles acreditavam que pagando seriam salvos. Somente a graça de Deus. As obras não podem salvar a ninguém. Boas obras são consequências da nossa vida com Deus, da nossa salvação. As boas obras é um dever nosso. Elas não devem trazer para nós a ideia de um mérito. Pelo contrário, a nossa vida como uma vida cristã deve por si próprio demonstrar e levar ao mundo as boas obras. Se somos salvos, devemos viver e assim praticar as boas obras, porque Jesus Cristo está em nós. É como Paulo diz, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. O quarto pilar é exatamente aquele que você sempre diz, eu digo, todos nós estamos sempre recitando. Somente
a fé, sola fide, o justo viverá da fé, como está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 17. O justo vive pela fé e continua sempre crendo nas promessas feitas por Deus e registradas em sua palavra. A condição para a salvação é continuarmos sempre crendo. Veja lá como está escrito em Atos 16, 31. Eu gosto sempre desse texto. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É crer sempre em Jesus Cristo. O justo viverá da fé. O justo viverá pela fé. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: a fé, a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se vê, e que sem fé é impossível agradar a Deus. Esse é um dos pilares que sustenta a nossa caminhada. Essa é e deve ser sempre a nossa maior dedicação, a crença em Deus. Deus existe tão certo como o ar que respiro. Deus, ele está vivo, ele está presente em nossa vida. E a fé nos traz esse resguardo, essa garantia de que, crendo em Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida, onde aprendemos pela palavra de Deus, buscando a sua autoridade, a sua centralidade, entendendo que ele é Senhor de nós, da sua vida, da nossa casa, da nossa família, vamos manter sempre fundamentados na fé, e ele sempre será o Senhor da nossa vida. Tudo é para a glória de Deus. O propósito final do ser humano é glorificar ao nosso Deus. Sola Deo Glória. Isaías 42, versículo 8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Isaías 42, 8 está registrado: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outra a minha glória, nem a imagem o meu louvor. O nosso Deus, a ele pertence a glória, o louvor por todos os séculos. É um dever seu, é um dever meu, um dever nosso, glorificarmos ao nosso Deus sempre. A Deus seja dada a honra, a glória e o louvor por todos os séculos. Deus criou o ser humano à sua imagem, para o louvor da sua glória. E este é o fim último do ser humano: glorificar ao nosso Deus. E Lutero entendeu e não aceitou as centenas de imagens que existiam e que ali estavam na igreja, e que a estas imagens eram dados cultos, e a elas eram prestadas pelas pessoas, porque as pessoas eram induzidas pelos ensinos errados, onde aquela igreja, a igreja medieval, ensinava. E Lutero protestou: uma igreja verdadeira não louva a homens, mas é uma igreja que louva somente a Deus. Hoje nós vivemos uma diversidade de ideias, de pensamentos que se proliferam. Muitas pessoas até gostam de ser aplaudidos, reverenciados, adorados. Quantas bandas, quantos grupos estão hoje nesse cenário nacional e internacional de pessoas que gostam de trazer a glória para si. A glória somente ao nosso Deus. E aqui eu concluo dizendo para vocês que o significado, o mais importante desses pilares da reforma para os dias atuais, é que a reforma traz para nós que a Bíblia, a palavra de Deus, é a centralidade da autoridade máxima de um Deus que fala, de um Deus que se comunica com o seu povo. E que nós, enquanto povo de Deus, devemos dar importância às Sagradas Escrituras, devemos ler todos os dias, devemos buscar nela o nosso alimento e entender que Cristo é o Senhor da nossa vida, que a fé em Jesus Cristo é quem nos salva, pela graça de Deus que superabundou em nós, que nos trouxe a convicção para crer e acreditar que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. E assim seja hoje e eternamente ao nosso Deus a honra e a glória por todos os séculos.